Olá galerinha, vamos para mais a gravação aqui do nosso último vídeo da correção do simulado de matemática 2024. Vamos para o nosso slide. Vamos corrigir agora as questões de juros compostos, tá certo? A última seção de questões, que vai da questão 25 até a questão de número 30. Sobre juros compostos, vocês estudaram nos últimos dias. Nós vimos que é mais prático calcular logo o montante, pela essa relação, né? O M é igual a C vezes 1 mais I elevado a T, onde M é o montante, C é o capital inicial aplicado, o I é a taxa de percentagem, a taxa de juros, e T é o período de tempo, ok? Havendo necessidade de calcular o rendimento, que é o juro propriamente dito, uma vez calculado o montante, é só subtrair, né? O juro é o montante menos o capital. Note que a relação aqui é inversa, geralmente, do que fazemos lá no juros simples. No juros simples, a gente calcula os juros primeiro, para depois calcular o montante. Aqui, geralmente, a gente inverte. Mas é possível também calcular o juro de forma direta, usando essa relação aqui. J é igual a C vezes 1 mais I elevado a T menos 1. É uma relação menos usual, mas ela também existe. Tranquilo? Vamos então para as questões. Uma pessoa possui uma quantia aplicada a juros compostos de 1% ao mês, da qual em meses alternados ele retira R$100 e doa a uma instituição de caridade. Sabendo que no início de certo mês a quantidade aplicada era de 10.000 e no final daquele mês ele fez a doação, pode-se concluir que a quantidade aplicada após após 3 meses, era igual a... Então vamos lá, você tem uma questão de juros compostos, de 1% ao mês, em meses alternados ele retira R$100 e doa, e no certo mês ele começa ali com 10.000 e queremos saber qual foi a quantia aplicada. Vamos fazer aqui um esquema para a gente entender melhor. Então no início ele tinha 10.000, aí o que aconteceu? Ela aplicou esse capital a 1%, então vamos calcular aqui quanto é 1% de 10.000, basta puxar a vírgula aqui duas casas, dá justamente R$100. Só que no final do primeiro mês, ele vai fazer uma doação de R$100. Então ele ganhou 100 com a aplicação, mas doou 100, então continua com os mesmos 10.000. No segundo mês, esse capital continua rendendo a 1%, ou seja, vai render R$100. Dessa vez ele não vai doar, então R$100 mais R$10.000, ele vai para R$10.000 e 100. Ele continua aplicando a 1%, então vamos calcular aqui 1% de 10.100. Ora, 1% de 10.000 é 100, 1% de 100 é 1, então dá R$101. Então no segundo mês, ele vai fazer uma doação aqui de R$100, como rendeu 101, vai acrescentar apenas R$1 que já tinha, então vai ficar R$10.101, ok? E aí acaba, porque é justamente após o terceiro mês, ele quer saber quanto é. Portanto, acertou quem marcou a letra B, R$10.101. Tranquilo? Uma questão relativamente fácil. Vamos para a questão de número 26, uma questão da Unifor, Universidade de Fortaleza, no Ceará, né? A expressão M é igual a vezes 1 mais IN. Permite o cálculo do montante produzido por um capital A, aplicado a juros compostos, a taxa unitária aí, ao final de N períodos. Vou reproduzir ela aqui. É a nossa mesma formulazinha, nós usamos geralmente no lugar do A o C. Ele preferiu usar aqui o A, né? O A de valor atual, né? Que é o mesmo capital aplicado. Aí pergunta, assim, se o capital de R$1.370 for aplicado a taxa anual de 25%, ao final de quantos anos, né? Isso nós queremos saber, no final de quantos anos, ele produzirá um montante de 5.480. Vamos substituir dados. A gente já tem um montante aqui, 5.480. Vou substituir aqui pelo N e achar o N.
O A é o capital, nesse caso aqui 1.350. O I a gente também tem, que é 25%. Então vai ficar 0,25, 1 mais 0,25. E o N a gente quer saber. Tranquilo? Então vamos resolver essa equação, né? Note que esse 1.370 está multiplicando tudo isso aqui, né? Ele vai passar dividido. Vamos reduzir logo aqui, ó. Vou repetir. 1 mais 0,25 dá 1,25N. Ok? Esse 1.370 está multiplicando, ele vai passar dividindo 5.480. Fazendo essa continha aqui, a gente pode até cancelar esse zero se quiser. A gente vai obter aqui 4. 4 vezes nada é nada, 4 vezes 7, 28, leva a 2, 4 vezes 3, 12, 2, 14, leva a 1, 4 vezes 1, 4 e 1, 5, justamente 4. O que fazer daqui para frente? Essa é a grande questão, como é que eu faço para descobrir esse N? Uma técnica para a gente descobrir um expoente é a logaritmação, a gente vai logaritmar aqui os dois lados, vou igualar o primeiro lado ao logaritmo e vou igualar o segundo lado também ao log de 4. Uma das propriedades do logaritmo é que esse n aqui, que é o expoente, ele pode vir para frente. Vou já mostrar para vocês com mais detalhe, um pouco mais adiante, essa propriedade. Isso é igual ao log de 4. Mas por enquanto, só para você entender que esse n está multiplicando logo, esse log de 1,25 passa dividindo o log de 4 do outro lado. Então, de forma reduzida, nós temos essa expressão. N é o log de 4 dividido por o log de 1,25. Para efeito de calculadora é muito fácil. Bastaria você pegar a sua calculadora e digitar log de 4 dividido por log de 1,25 e você já obteria aí a sua resposta. Mas como essa questão ela vai ser feita sem calculadora, então nós precisamos conhecer as propriedades dos logaritmos, ok? Vou explicar aqui na próxima página. Mas antes disso, eu deixei o 4 aqui em vermelho para mostrar para você que eu vou trocar esse 4 aqui por 2 elevado ao quadrado, já que a gente tem aqui o log de 2, ó, então eu vou trocar por 2 ao quadrado. E vou trocar esse 1,25 por 10 dividido por 8. 10 dividido por 8 é 1,25. Vamos usar aqui esse artifício para a gente descobrir essa questão aqui, a gente achar o N aqui sem usar a calculadora. Então vamos lá, vou repetir essa expressão aqui, essa última expressão. A gente precisa de espaço, vou trazer ele para cá, ok? Ó, vou só trocar aqui o 4 por 2 elevado a 2 e o 1,5 por 10 dividido por 8. Então, esse log de 0,30, vamos lembrar também. Então, ó, vamos fazer um estudo aqui sobre os logaritmos, né? Pelo menos o estudo necessário para resolver essa questão. O que é o logaritmo? Você tem uma potência, tipo b elevado a x igual a, ou seja, um número elevado a outro número, vai gerar um terceiro número. Esse expoente ele pode ser expresso através de logaritmo. Uma forma equivalente a escrever essa expressão é você dizer que o logo de A na base B é igual a x. Ou seja, um número elevado a um certo expoente é igual a A. Então, esse expoente é o logo do A na base B. Vamos dar um exemplo para você entender melhor. Por exemplo, 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Uma forma equivalente de se escrever isso é eu dizer que o logo de 9 na base 3 é igual a 2. Ou de uma outra maneira, o logo expressa o expoente numa certa base. Equivale à pergunta, qual seria o expoente do 9 na base 3? A resposta é 2. Ok? Um exemplo que foi dado na questão foi esse. 10 elevado a 0,30 igual a 2. Só que o autor da questão não expressou dessa maneira, ele expressou assim. Ele disse que o log de 2 é igual a 0,30. Esse 10 aqui, ele está aqui entre o log e o 2, ele está de forma oculta, não precisa escrever. Quando a base é um número diferente de 10, você escreve. Se for 10, não precisa escrever. Ok? Então, a gente vai precisar apenas da definição e de algumas propriedades para resolver essa questão. Uma das propriedades do log, a gente já utilizou aqui no slide passado, é que esse n, o expoente, ele pode vir para frente multiplicando o log. Então, isso aqui, log de A na base n é igual a n vezes log de A. Ok? Uma outra propriedade que nós vamos precisar aqui, ó, na divisão aqui, é que nós podemos transformar uma divisão
em uma subtração. Logo de um número dividido por outro é igual logo desse número subtraído logo do outro. Ok? Valeria para multiplicação, aqui você ia somar, né? Se você tivesse log de A vezes B, seria log de A mais log de B. Não vamos precisar da multiplicação nessa questão. Outra propriedade que nós vamos utilizar aqui é essa. O log de um valor na mesma base, ó, quando a base é igual, elevado a n, isso aqui é igual simplesmente a n. É o caso, por exemplo, do log de 10 na base 10. O expoente aqui é 1, que eu não preciso escrever, por isso coloquei aqui em vermelho. Ó. Nem o 10 eu também preciso escrever, basta ler a expressão em azul. Log de 10 é igual a 1, ok? O que é esse expoente aqui? O log expressa o expoente, certo? A base aqui é igual. Tranquilo? Então, com essas propriedades aqui, vamos resolver então essa questão aqui. Vamos continuar aqui. Então, esse 2 que está em vermelho, eu vou aplicar essa propriedade aqui, essa primeira, e vou trazer esse n para frente, ou seja, o 2 vem para frente. Então, o n aqui vai ficar 2 log de 2. E a divisão eu vou transformar numa subtração. Então, vai ficar assim, ó. Note bem, ó. O 2 vem para frente, multiplicando logo. E essa divisão eu transformo numa subtração dos logaritmos. Ok? Até aqui? Bom, então vamos tentar resolver isso aqui. O log de 2, a gente já sabe, está aqui ele, ó, é 0,30. A gente pode substituir o log de 2 por 0,30. O log de 10 a gente pode substituir por 1. Mas quem é o log de 8? O 8 eu posso trocar ele por 2 elevado à terceira potência. Então, vou repetir aqui só para você entender que esse 8 é o mesmo que 2 elevado a 3. E aí a gente pode aplicar essas três propriedades aqui e substituir aqui. Ó. Então, vai ficar 2 vezes log de 2, que é 0,30, aqui em cima. E aqui embaixo é log de 10, que é 1. Menos 3 vezes, que esse 3 vem para frente, vezes log de 2, que é 0,30. Ok? Coloquei aqui as cores diferenciadas para você associar direitinho. O 2 vai multiplicar o log de 2, que é 0,30, foi dado pela própria questão. O log de 10 é 1. Esse 3 vem para frente multiplicando, daqui ele. E o log de 2 é 0,30. Ficou uma expressão numérica, agora ficou fácil, né? Em cima, 2 vezes 30 centavos dá 60 centavos. E embaixo vai ficar R$1 menos 3 vezes 30 centavos. 3 vezes 30 centavos dá 90 centavos. R$1 menos 90 centavos dá 10 centavos. E se eu dividir 60 centavos em moedas de 10 centavos, dá justamente 6 moedas. Então aqui o N vai ser 6. Como a taxa que nós utilizamos no início está em ano, então isso aqui vai ser 6 anos, ok? Que é a nossa resposta. Questão bem legal. Então, voltando aqui, o N é igual a 6. Se você não entendeu essa questão de primeira, sem problema. É uma questão muito longa. Volta e faz desde o início. Tá certo? O professor Pedro que escolheu essa questão aí para vocês fazerem. Tá certo? Questão de número 27. Cássia aplicou o capital de 15 mil a juros compostos pelo período de 10 meses a uma taxa de 2% ao mês, considerando a aproximação de 1,02 elevado a 5 igual a 1,1. Cássia computou o valor aproximado do montante a ser recebido ao final da aplicação. Esse valor é, então vamos lá, questão de juro composto, a gente quer o valor aproximado do montante. A gente quer aqui o montante. Vocês lembram que o montante é o capital vezes o fator de capitalização, que é 1 mais I elevado a T, que é o tempo. Então, vamos lá. O M a gente quer saber. O C a gente tem. Quem é o C? É o capital, que nesse caso aqui, ó, é 15 mil reais. Vou substituir aqui. O I também nós temos. Então, aqui vai ficar 1 mais I. Quem é o I? O I é 2% ao mês. Eu vou usar em taxa unitária 0,02. Então, vai ficar 1 mais 0,02. Ok? E o tempo, a gente tem aqui, o tempo é 10 meses. Então, vamos usar o tempo aqui, 10. Ok? Vamos reduzir essa expressão. Vamos resolver primeiro o parênteses. M igual a 15 mil vezes R$1 mais 2 centavos dá R$1,02.
elevado a 10. Coloquei esse 10 aqui em vermelho para chamar a sua atenção, que ele não deu essa potência, mas deu essa. Ele deu aqui 1,02 elevado a 5, que é igual a 1,1. O que é que eu faço aqui então? Eu vou partir esse 10 em duas partes. Vou repetir aqui o 15.000 e vou dividir esse 10 em 5 vezes 2. Aí a gente pode usar esse valor aqui, 1,02 elevado a 5. Eu já sei que é 1,1. Então vou trocar esse 1,2 elevado a 5 por 1,1. Então esse 1,1 vai ficar elevado a esse quadrado aqui de fora. Essa continha nós vamos fazer a lápis. Então vai ficar 15.000. 1,1 vezes 1,1 vai dar 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1. Somando aqui dá 1, 2 e 1. 121. Como temos duas casas decimais, 1, 2, vou contar aqui 1, 2 e colocar a vírgula aqui. Então vai ficar 15.000 vezes 1,21. Fazendo a continha, encontramos R$18.150. Ok? Então tá aí letra B. B de beleza. Vamos mais uma questão. Questão de número 28. Em uma aplicação financeira, há uma taxa de juros compostos de 2% ao mês, em que for efetuado 3 depósitos mensal de 2.300 cada. O valor acumulado na data do último depósito é igual a... Então vamos lá, são 3 depósitos. Cada um deles de R$2.300. Nós queremos saber qual foi o valor acumulado no último depósito, ok? Então vamos pensar, vamos fazer aqui um esquema, né? Então são 3 depósitos. Nós temos o primeiro depósito, que é 2.300 no primeiro mês. Depois você tem um segundo depósito, que também é 2.300. E tem um terceiro depósito, que também é 2.300. Se fosse uma operação sem juro, né, se não tivesse juro nenhum, aí nossa conta seria fácil, seria 3 vezes 2.300, que dá R$6.900. Isso se fosse sem juro, mas vai ser aplicado aqui a juros compostos. Então, isso significa dizer que essa opção A, 6.900 aqui, ela está descartada, não tem a possibilidade de ser ela, vai ser um valor maior. Então vamos fazer, os juros aqui é de 2% ao mês. Então esse capital aqui em azul, esse primeiro depósito de 2.300, ele vai ser capitalizado duas vezes, um aqui no segundo mês e outro no terceiro. Daqui para cá ele vai render uma vez e do segundo para o terceiro mês vai render outra vez. Mas quanto é 2% de 2.300? Se fosse 1%, você ia voltar a vírgula duas casas, daria R$23. Como é 2%, dá R$46. Então, esse 2.300 aqui em azul vai render aqui no primeiro mês R$46. E no segundo mês também vai render R$46. Mas note aqui um detalhe importante. Esses R$46 que renderam no primeiro mês, ele vai render também no segundo mês a taxa de 2%, é juros compostos. Juros compostos é juros sobre juros. Então, se eu calcular aqui 2% de R$46, eu vou encontrar aqui 92 centavos, ok? Ou se fosse 1%, eu daria 46 centavos, 2% dá 92 centavos. Então, vou somar mais aqui, 92 centavos. Então, esse primeiro depósito ele vai render aqui R$92,92. Tranquilo? Já esse segundo depósito que eu coloquei aqui na cor preta, ele só vai render uma vez aqui, ó. Passado esse mês aqui, ele vai render R$46. E o terceiro depósito não vai render nada, ele vai só ser colocado, né? Não vai ter tempo aí para aplicação. Então vamos somar aqui quanto é o valor que nós iremos ter, que vai ser acumulado na data do último depósito. Então a gente são 3 depósitos de R$2.300, que dá R$6.900. Nós vamos somar aqui esses R$92,92 de juros que rendeu o primeiro depósito, mais os R$46 que renderam aqui o segundo depósito. Somando aqui, 2 é 2, né? 9 é 9, 2 e 6, 8, 9 e 4, 13 leva 1, 1 e 9, 10, leva 1 e 6, 7. Então, R$7.300
R$ 38,92 é a nossa resposta. Tranquilo? Note aqui, ó, que o elaborador da questão ele foi sagaz, né? Se alguém não tiver o cuidado de calcular esses 92 centavos, que é o rendimento desses 46 aqui, vai cair na tentação de marcar a letra B, né? E vai cometer aqui um erro. Tranquilo? Vamos para a nossa próxima questão. Questão de número 29. César aplicou R$ 10.000 no fundo de investimento que rende juros compostos a uma certa taxa de juros anual positiva. Então, ele aplicou 10.000 a uma taxa anual positiva aí, né, que não sabemos quanto é por enquanto. Após um ano, ele saca desse fundo R$ 7.000. Ele vai fazer um saque de R$ 7.000 e deixa o restante aplicado por mais um ano e no final o saldo é 6.000. O valor de 4i menos 1 elevado ao quadrado veja que questão interessante, né? A questão aqui que requer aqui uma dose maior de raciocínio. Vamos pensar. São 3 aplicações aqui. Primeiro, ele vai aplicar os 10.000 a uma certa taxa, né? A gente vai calcular aqui o quanto ele vai ter no fim do primeiro ano. Como é juros compostos, vamos aplicar a nossa fórmula aqui. No primeiro ano ele vai ter 10.000 vezes 1 mais i, seja i lá quem for, não é uma taxa positiva. Então vamos reduzir isso aqui, ó, 10.000 vezes 1 dá 10.000 e 10.000 vezes i dá 10.000i, ok? Parece até uma expressão de números complexos, mas não é nada. Estamos falando aqui de matemática financeira. Então quanto é que ele vai ter no fim do primeiro ano? Ele vai ter 10.000 mais 10.000i. E aí ele vai fazer um saque de 7.000, ele vai retirar 7.000, vai subtrair 7.000 aqui. Então o restante, que eu vou chamar de R aqui, vai ser esse valor menos 7.000. Ou seja, 10.000 menos 7.000 fica 3.000, mais 10.000i. Então esse é o restante que ele vai ter após o saque de R$ 7.000, ok? O que ele vai fazer depois? Ele vai continuar aplicando esse valor, a mesma taxa, e depois de um ano ele vai observar que vai dar R$ 6.000, ou seja, se eu fizer aqui mais uma vez aplicar a fórmula, o m é igual ao restante, que é isso aqui, ó, 3.000 mais 10.000i, vezes 1 mais i, e o resultado dessa operação vai ser igual a 6.000, ok? Ó? Então vamos multiplicar aqui, ó, uma multiplicação de polinômio, né? Ó, 3.000 vezes 1, 3.000 vezes i, 10.000i vezes 1 e 10.000i vezes i. Vamos fazer um de cada vez, para você entender. 3.000 vezes 1 dá 3.000. 3.000 vezes i dá 3.000i. 10.000i vezes 1 dá 10.000i. E 10.000i vezes i dá 10.000i ao quadrado, ok? Tudo isso igual a 6.000. Tranquilo até aqui? Então, nós temos aqui uma equação de segundo grau. Vamos organizar essa equação, né? Vamos reduzir aqui os termos. Nós temos aqui o termo que é elevado ao quadrado, que só é esse, só é 10.000i ao quadrado, vou repeti-lo aqui. Nós temos 3.000i e 10.000i. Somando 3.000i com 10.000i dá 13.000i. Juntando esses dois termos aqui semelhantes. E temos 3.000 aqui desse lado. Se eu passar esses 3.000 para o outro lado, vai ficar 6.000 menos 3.000, dá 3.000 positivo. Se eu trouxer ele para antes da igualdade, ele vai ficar negativo, vai ficar 3.000 negativo. E do outro lado não vai ficar nada, vai ficar o zero. Tranquilo? Ó. Observa aí o que eu fiz com cuidado para você não se enganchar aí na questão. Ficou essa equação. Nós ainda podemos simplificar essa equação aqui. Como 10.000, 13.000 e 3.000 são múltiplos de 1.000, nós podemos dividir todo mundo aqui por 1.000 para deixar esses números menores. Dividir por 1.000 é cancelar 3 zeros aqui, ó. Então, o primeiro vai ficar só 10i ao quadrado. 13.000 dividido por 1.000 vai ficar 13i. E menos 3.000 dividido por 1.000 vai ficar menos 3. Tudo isso igual a zero. Então, temos aqui a famosa equação do segundo grau, tá certo? E aí, vamos resolver essa equação, que a gente precisa achar o i para calcular esse valor aqui, ó, 4i menos 1 ao quadrado. Então, vou abrir aqui uma página, trazer a equação para cá para resolver essa equação do segundo grau. Para quem esqueceu o que é a equação do segundo grau, é toda a equação da forma, né? Ax ao quadrado mais bx mais c
igual a zero. A, B e C são números, né? São coeficientes numéricos. É o caso aqui, ó. Coloquei aqui nas mesmas cores para você associar. O A aqui é 10, ó. O X é o I, né? Aqui, a variável aqui é I. Aliás, a incógnita, né? Variável em funções. A incógnita, né, da equação é I. O B aqui é 13 e o C, que é o número sozinho, é menos 3. Qual é o próximo passo na equação de segundo grau? Calcular o discriminante delta. Quem lembra aí? Quem é o delta? É b ao quadrado menos 4ac. Tranquilo? Então vamos substituir esses valores. A gente já sabe quem é o b, quem é o a, quem é o c. Quem é o b aqui, ó? É 13. Então vai ficar 13 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 10, vezes o c, que é menos 3. Vou colocar aqui o menos 3 em parênteses para separar esse sinal de menos. Temos uma potência, uma subtração e umas multiplicações para resolver. Quem você resolve primeiro? A potência, 13 ao quadrado, 169. Esse menos por menos fica mais. 4 vezes 10 dá 40 e 40 vezes 3 dá 120. Somando 120 com 169 dá 289. Está aí o valor de delta, né? Delta é 289. Terceiro passo, a famosa fórmula de Bhaskara. Quem é que lembra aí? X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então vamos substituir aqui. O nosso X é I, né? Então vai ficar assim, ó, menos B, então menos 13, mais ou menos a raiz de delta. O delta aqui foi 289, raiz de 289, sobre 2 vezes A. O A aqui é 10, ó, 2 vezes 10. Vamos calcular, ó. Quanto é a raiz de 289? Se você for calculando aí, vai ver que a raiz de 289 é 17, né? 17 vezes 17 dá 289. Então vai ficar menos 13, mais ou menos 17, e 2 vezes 10 é 20. Ok? Então a gente vai ter aqui I uma linha e I duas linhas. Vamos calcular o I uma linha primeiro. Vamos usar esse mais aqui primeiro. Devo 13 e possuo 17. Quem deve 13 e possui 17 possui 4. O 20 eu vou repetir aqui. Então, dá para simplificar essa fração aqui, ó. 4 sobre 20, vamos dividir por 4 os dois termos. 4 por 4 dá 1 e 20 por 4 dá 5. Portanto, o nosso I, uma linha aqui, é 1/5. Ou ainda, se você quiser expressar em decimal, se você pegar o 1 e dividir por 5, dá 0,2. Ou 20%, né? Dá no mesmo. 0,2 aqui é os 20%. Agora o I duas linhas, eu vou considerar o sinal de menos. Ó. Se eu considerar o sinal de menos, eu devo 13 e devo 17. Quem deve 13 e deve 17, deve 30. Então vai ficar menos 30 sobre 20. A gente poderia até calcular aqui e daria menos 1,5. Mas não precisa, porque a questão diz que o I é positivo. Então esse I negativo aqui não serve para a gente, tá certo? Então o I que nos interessa aqui é esse 0,2. Então o I aqui é 0,2. Vou trazer ele para cá, ó. O resultado dessa equação, o I positivo é o 0,2. Então vamos resolver aqui, ó. Ele quer o valor de 4i menos 1 elevado ao quadrado. Então substituindo aqui o I por 0,2, vai ficar 4 vezes 0,2 menos 1 elevado ao quadrado. 4 vezes 20 centavos dá 80 centavos. E quem possui 80 centavos, subtraindo 1, vai ficar devendo 20 centavos, né? Seria negativo aqui. Mas elevado ao quadrado, ele vai ficar positivo. Ok? Deixa eu consertar aqui bem rapidinho. Eu esqueci esse sinal de menos aqui. Menos, pronto. Voltando aqui. Faz de conta que você não viu. Tá certo? Vamos voltar aqui para o início aqui. O 0,2 vai ficar negativo aqui. Mais base negativa. Expoente par, resultado positivo. Não vai fazer diferença nenhuma. 0,2 vezes 0,2 dá 0,4. Tranquilo? A questãozinha trabalhosa, né? Foi o Pedro que escolheu aí no livro, né, de vocês. Mas muito rica, né? Para se aprender aqui algumas propriedades. Rever a equação de segundo grau. Foi uma excelente escolha, tá certo? Vamos para a questão de número 30. Uma questão aqui do Instituto Federal do Ceará, IFCE. Um capital foi aplicada uma taxa anual de juros compostos e rende um montante
de R$ 2.012,85 em 2 anos e um montante de R$ 2.314,77 em 3 anos. Indica o valor aproximado do capital investido. Vamos pensar essa questão. Então, é a questão de juros compostos. O montante em 2 anos é R$ 2.212,85 e em 3 anos é R$ 2.314,77. Vamos fazer um esquemazinho aqui para a gente entender melhor essa questão. Vou calcular aqui, ó, são 3 anos. Você vai investir um capital C, que eu não sei quanto é. Depois de 10 anos, 2 anos, né, esse capital ele vai se transformar em R$ 2.012,85. E no terceiro ano ele vai estar sendo R$ 2.314,77. Isso vai ser aplicado também uma taxa desconhecida, que é uma taxa I. Então dá para a gente descobrir aqui a taxa, né, considerando essa aplicação do segundo montante para o terceiro. Podemos aplicar aqui a fórmula que já conhecemos, né? Vamos considerar aqui o nosso montante como sendo aqui o M3, né, esse 2.314, e vamos considerar o capital como sendo 2.212,85. Aí vamos achar o I, né, aqui nessa operação. O tempo aqui é 1, né, porque são vizinhos, né, são consecutivos aqui o tempo. Então, o 1 aqui, qualquer valor elevado a 1 é igual a ele mesmo, então vai ficar esse valor aqui multiplicando 1 mais I. Logo, 1 mais I é igual a 2.314 dividido por 2012, ok? Ó, e os seus quebrados aqui. Fazendo a continha, você deve fazer essa conta lápis, você vai encontrar 1,15, o valor dessa divisão. Esse 1 está somando, vai passar subtraindo, então 1,15 menos 1 vai ficar 0,15. Esse 0,15 que está em taxa unitária, né, em taxa decimal, é o mesmo que 15% ao mês. Tranquilo? Bom, e agora dá para a gente responder a nossa pergunta. Ele quer saber qual é o valor do capital aproximado, né? Quem é o C? A gente pode pegar qualquer um desses montantes. Eu vou pegar o montante aqui do menor, esse 2.212, vai ser o nosso montante. O capital a gente quer descobrir quanto é. A taxa a gente já descobriu aqui que é 15%. E o tempo aqui é 2, ó, porque esse capital em 2 meses ele passa a ser 2.012. Ok? Então vamos calcular aqui 1 mais 0,15 dá 1,15. 1,015 ao quadrado é 1,15 vezes 1,15, que dá 1,3225. E passando esse valor dividindo o 2012, vamos encontrar 1.522, ok? Que é a nossa letra C. Tranquilo? Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado e que você tenha especialmente aprendido. Um abraço, até a próximo vídeo.